Boa noite, pessoal. Vamos começar a revisão rapidinha aqui da matéria Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. Vocês têm prova aí amanhã, certo? Vou passar rapidinho porque a gente já teve isso em sala. Então vocês vão ver o histórico aqui, tudo em que pode cair. Então, na origem da civilização grega, na Idade Média e no Renascimento. Os diversos significados dos jogos. E aí, assim, aqui vamos falar um pouquinho o jogo como ensino do esporte. O jogo ele pode ser feito para introduzir algum esporte. Então, você ensina movimentos básicos em algum jogo. Não ensina, você aplica algum jogo e alguns movimentos básicos, e aí as crianças vão aprendendo para depois evoluir para o esporte. Por exemplo, a queimada. Um jogo de queimada faz a introdução do handball, por exemplo. E assim por diante. O jogo e o lúdico, a gente falou isso na sala também. O lúdico é aquilo do imaginário, do fazer de conta. Tem diversos conceitos sobre lúdico, né? Mas é mais ou menos isso, do imaginário, do se entrar no jogo para poder participar, através da imaginação. O termo lúdico é oriundo do latim ludo, que tem sido relacionado ao jogo, divertimento, algo que se faz por puro prazer. Lúdico e jogo são a mesma coisa? O lúdico encontra no jogo em espaço puro de manifestação, prazer, liberdade, alegria e divertimento. Então, o jogo é uma forma de prazer, né? E aí na educação física a gente usa para beneficiar o ensino e a aprendizagem. Jogo lúdico é a festa. A festa é uma ruptura da vida cotidiana. Ao predomínio das manifestações de alegria, relação entre a existência de regras de liberdade. O esporte, a escola, a aula de educação física. Então a gente usa todas essas características do jogo e da diversão para ensinar na educação física. Aí o jogo. O jogo é liberdade da ação do jogador ou caráter voluntário da motivação interna e episódica. Então, quando você está jogando, quando alguém está jogando, tem a manifestação daquela pessoa de participar daquele jogo, de querer chegar no objetivo. O jogo tem regras, né, implícitas ou explícitas. Então, um jogo só é um jogo se tiver regras. Relevância do processo de brincar. Então, por exemplo, na educação física a gente vai jogar, mas o objetivo não é ver quem é o maior vencedor, a competição, por assim dizer, o tempo todo. O interesse mesmo seria na participação de todos através da brincadeira daquele jogo. Não literalidade. O que isso quer dizer? Que o jogo ele pode você pode jogar por jogar, não querendo vencer sempre. Você pode apenas participar dele e dessa forma ter algum ganho de movimento, enfim. Contextualização do tempo e espaço, que é determinar o jogo para que ele aconteça, que ele comece e termine, que tenha um espaço determinado, porque senão vira uma grande farra, e esse não é o objetivo da educação física, e sim ensinar através do jogo. Então vamos retomar aqui, continuando, aqui falar da ludicidade do jogo, e o papel fundamental para que o jogo seja aplicado da melhor forma. O profissional precisa ser competente, ele precisa entender e colocar aqueles alunos naquele estado de jogo, que eles fiquem curiosos, que queiram participar daquela atividade, certo? Brincar é coisa séria, então é o que eu costumo dizer, para eles vai ser uma brincadeira, para nós como professores olhando de fora vai ser uma aula com objetivos a serem cumpridos, igual como se fosse uma aula de português.
matemática, enfim, qualquer aula, que vai ter um conteúdo pré-estabelecido, eles vão brincar e aprender através do jogo da brincadeira. Vamos avançando aqui. Agora, brinquedo. Brinquedo é objeto com qual se brinca que dá suporte para a brincadeira. Então a brincadeira só pode, na maioria dos casos, né, ocorrer com um brinquedo. Pode ocorrer sem também, mas essa matéria também vai falar um pouco do brinquedo, que eu, se não me engano, cheguei a falar com vocês também, das adaptações de materiais. A gente pode adaptar materiais que se tornem brinquedos para que uma atividade seja executada para te dar mais possibilidades de atividades, né? Porque brincadeira só sem materiais também chega uma hora que vai cansar e você não vai prender a atenção deles. Então, como está falando aqui, pode ser um objeto confeccionado para finalidade lúdica. Não apresenta um sistema de regras que organizam sua utilização, representação do mundo. Então, são objetos que podem representar o mundo e o que ele está dizendo aqui é quando você fazer com que eles brinquem com esse brinquedo, você não fica muito pegando no pé de como fazer, como mexer naquele objeto. Você propõe a atividade e vão deixando que eles fazerem, manipularem da forma que eles quiserem. E, por exemplo, uma vassoura pode virar um brinquedo, um cavalinho. Aí você vê aqui um cavalinho com uma rodinha. Então o brinquedo estimula o exercício da imaginação e da criatividade e representar a realidade. Aí brincadeira. Brincadeira é a ação que a criança realiza para brincar, ao mergulhar na ação lúdica. Brincadeira não tem hora para começar e terminar. Regras, normas construídas na ação do brincar. O corpo é o objeto do brincar. Então brincar é qualquer atividade que as crianças propõem a fazer ou que você propõe para elas fazerem. Até brincar com a terra, que é a coisa mais simples, um pular sobre o outro, é uma brincadeira. E quais são os benefícios do brincar? Espaço e momento de aprendizado, então eles aprendem através da brincadeira, como já falei. Estímulo e desenvolvimento à imaginação e criatividade. Desenvolvimento de habilidades físicas, sociais, emocionais e intelectuais. Desenvolvimento da personalidade, conhecer e interagir com o mundo em sua volta. Espaço de criação e resolução de conflitos. O brincar nem sempre é sinônimo de alegria. O brincar também pode ser a frustração. Através dessa frustração de não conseguir fazer alguma coisa, o aluno, aquela criança, se dá mais atenção para aquela atividade e aí ele vai se desenvolver e aprender. Lazer e recreação. Dei uma lida nesses conceitos de lazer, né, que é realizar qualquer atividade por prazer, se prontificar a realizar uma atividade. Recreação também é a mesma forma, só que tem um contexto mais físico, né, da brincadeira, do jogo, de participar. Dei uma olhadinha nisso aqui também. Agora o jogo como conteúdo da educação física. Segundo a Base Nacional Curricular, né, o BNCC, estabelece que brincadeiras, jogos, esportes, ginástica, danças, lutas e práticas corporais e de aventuras são conteúdos da educação física. Isso eu falei para vocês na sala. Então, tudo que tiver envolvido com isso aqui é educação física. O jogo como conteúdo da educação física. Os jogos consistem numa simples assimilação funcional e o exercício das ações individuais já aprendidas que gera o prazer lúdico. Então, segundo Piaget, estudem que vai cair na prova esse nome, tá? Piaget. Os jogos são ações simples, né? Brincar para aprender, basicamente isso. E esses exercícios, essas ações individuais de cada um no jogo, faz com que a criança aprenda e esse conhecimento aprendido ele seja guardado
para ser utilizado numa outra vez. Então seria que a criança aprende e não desaprende mais, simplesmente pelo prazer do jogo. Já Vygotsky, outro teórico, tá? O lúdico influencia o desenvolvimento da criança. É por meio do jogo que a criança aprende a agir, estimula a curiosidade, adquire iniciativa e autoconfiança, desenvolvimento da linguagem, pensamento e concentração. Então, para Vygotsky, o jogo ele desenvolve aquela criança socialmente e desenvolve dentro dela mesma. Então, ela se desenvolve para que ela consiga se envolver na sociedade, consegue fazer ter relações com as pessoas. Seria na forma do... ela aprende através do jogo, e aí o jogo, essas ações que ela aprende, torna uma pessoa melhor e mais desenvolvida. Aqui tem o jogo de desenvolvimento humano, vocês dão uma lida, de 0 a 2 anos, os períodos sensórios, cai na prova, tá? Pré-operacional 2 a 7 anos, 7 a 11, 11 ou mais. Jogos e brincadeiras nas aulas de educação física. Então, como eu falei, e já tinha falado para vocês na classe, não é uma grande brincadeirona. É uma aula que usa a brincadeira para que as crianças se desenvolvam. Vou fechar aqui, vamos avançar para o tema 2 rapidinho. Jogos tradicionais. O jogo é a cultura. Como a gente falou anteriormente, a cultura de um povo também estabelece alguns tipos de jogos. E aqui no Brasil a gente tem alguns. Mas primeiro aqui, jogos tradicionais na Grécia. Tem que ler sobre o histórico porque cai na prova. Aí aqui no Brasil já. No Brasil, os jogos e brincadeiras tradicionais são considerados como parte da cultura popular. Porém, grande parte dessas brincadeiras tem seu período histórico desconhecido. Não se sabe de onde realmente surgiram os jogos e brincadeiras tradicionais do Brasil. Primeiros brinquedos, alguns exemplos de brinquedos: baduqueio, estilingue, cabra cega, todo mundo já deve ter jogado, peteca, arco e flecha, peão também, pipa. Vejam que são jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais no Brasil que vocês basicamente devem conhecer todas. Aí aqui a gente já vai para os jogos sensoriais, ou jogos dos sentidos. São jogos que causam sensações no corpo, sensoriais, sentidos, sensações. Categorias: visuais, auditivas, olfativas, gustativas, térmicas, táteis, espaciais e álgicas. Álgicas são aquelas que causam dor. Seria, por exemplo, fechar o olho e tentar descobrir algumas coisas através do cheiro. Enfim, qualquer jogo ou brincadeira desse tipo. Jogos motores são aqueles que precisam de habilidades manipulativas e manutenção da postura e da locomoção. E aí a gente tem um exemplo aqui, o videogame. São aqueles que têm como foco principal o desenvolvimento das capacidades físicas, agilidade, velocidade, reflexo, e exploram a participação efetiva do corpo da criança em sua totalidade. Então seria pega-pega, por exemplo, também é um exemplo de jogos motores, porque se enquadra nisso aqui: agilidade, velocidade, reflexo. Jogos intelectuais e criativos. Jogos intelectuais buscam o desenvolvimento do raciocínio da criança, mas desde que ele seja feito de forma prazerosa. Por exemplo, um jogo da memória e o xadrez aqui, por exemplo. Mas a criança tem que querer jogar, não adianta você ficar insistindo para ela fazer alguma coisa, que aí o jogo passa a perder o valor, né? Se você começar a pressionar, ela não vai querer jogar, vai ficar irritada, enfim. Se ela quiser jogar, ir atrás daquele jogo, daquela brincadeira, aí sim, os jogos intelectuais têm seu grande efeito na educação física. Como está descrito aqui, tem que ser de forma prazerosa. Jogos criativos, quando a criança precisa criar alguma coisa para participar do jogo. Exemplos: construção de brinquedo com sucata,
confecção de roupas de jornais e revistas. Então eles criam os objetos daquela aula e aí depois usam efetivamente, né, aqueles objetos para fazer uma outra atividade. São jogos criativos. Na aula prática eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. Jogos modificados para esporte, então são alguns jogos que se pode fazer mudando material, mudando o tipo de bola, troca por bexiga. Ao invés de fazer a cesta na tabela, você faz a cesta numa lata de lixo, por exemplo, num latão, num balde, enfim. É quando você altera um pouquinho o esporte para que ele vire uma brincadeira mais divertida, mais adaptada. Diferente dos jogos pré-desportivos. Os jogos pré-desportivos têm um pouco da alteração da regra, alteração do tamanho do espaço em que é jogado. Por exemplo, vamos fazer um futsal com 10 contra 10. Se são jogos pré-desportivos, você vai alterando um pouquinho a regra oficial do jogo para que eles joguem e se aproximem um pouquinho daquele esporte. Por isso que chama pré-desportivos. Entre a técnica e a ludicidade. Esse tema fala que você não pode se afastar totalmente do esporte também. Se você quer introduzir o esporte, quer ensinar, se o tema da sua aula vai ser esportes, e aí você tem que prestar atenção na ludicidade também, não só a técnica. Eles não precisam ficar arremessando corretamente, por exemplo, chutando perfeito pro gol, porque na sua aula você não vai querer formar jogadores, e sim crianças e jovens desenvolvidos. Então você usa o imaginário para que eles joguem, brinquem, se divirtam e façam aquela aula daquele esporte, por exemplo. Jogar, cantar, correr e construir, tudo temas da educação física. A gente tem que promover isso, principalmente para os menores. Brincadeiras cantadas, aquelas de roda. Brincadeiras de perseguição, pega-pega, pique. Tem aqui os exemplos. Jogos de construção. Desenvolver na criança os aspectos social, afetivo, intelectual e motor. É quando um precisa ajudar o outro para que o objetivo seja alcançado naquele jogo, naquela brincadeira. Tem um grande efeito social. Atividades motoras, sensoriais e intelectuais. A gente já falou um pouco sobre isso. Deslocamento, manipulação de objetos, estabilização, habilidades esportivas e manifestações das habilidades motoras. Então, ver. Zerinho, mãe da rua, lutas, ginásticas, danças e atividades alternativas. São todas atividades motoras. A gente tem que oferecer para os nossos alunos. Atividades sensoriais, educação dos sentidos. Conhecer os sons do ambiente ao redor, seguir o guia. Então, eu tinha falado apenas do sentir o cheiro, mas apenas o ouvir também é um jogo sensorial. Na aula prática eu vou fazer com vocês. Vocês vão entender bem sobre isso e como aplicar isso. Intelectuais e criativos, desenhar, brincar em diferentes posições, classificar conjuntos de objetos, cantar, pular corda, recitar, trava-línguas. Vejam os exemplos. Agora, jogos cooperativos, um tem que ajudar o outro a chegar no objetivo. Enfatizam a participação, o desafio, a diversão. É uma dinâmica de grupo que tem como objetivo incentivar de forma eficaz a ajuda entre duas ou mais pessoas. Isso com certeza vai cair na prova. Estudo. Jogar com os outros e não uns contra os outros. Isso são jogos cooperativos. Superação de desafios, esforço coletivo, busca e união das pessoas, construção de valores. Vejam os efeitos que os jogos devem ter nessas crianças. Jogos cooperativos está totalmente oposto da competição. A competição na educação física pode existir também, mas não o tempo todo. Você pode usar, olha quantos exemplos de tipos de jogos que a gente deu até agora. Para um professor ir lá e só dar a bola de futebol, por exemplo, ele só estaria usando o tipo competição, sendo que tem cooperação, todos esses outros que eu já falei até agora. Cooperação na competição pode fazer com que na competição um ajude o outro, ir contra as ações individualistas.
Como a gente faz isso? Ao invés de ficar passando sempre os jogos, você faz jogos cooperativos, modifica os jogos. Porque se tem muitos alunos com dificuldade de, por exemplo, jogar um basquete, por que você vai ficar passando basquete? Muda um pouco, muda as regras dos jogos modificados que eu falei, jogos cooperativos, muda. Fala quem só vale uma pessoa fazer a cesta, o resto tem que ficar trocando passes. Enfim, você tem poder para ficar mudando para que beneficie todos, né? Não só alguns. Encerramos esse, vamos pro 3, rapidinho. Jogo como recurso pedagógico. Aperfeiçoa a aprendizagem, o jogo. Aquisições de novos conhecimentos, que é o que eu estou falando até agora. Mantém a aprendizagem, uma coisa que a criança aprendeu, quanto mais ela jogar com aquilo, mais ela vai fixar aquilo dentro dela e não vai esquecer nem deixar de conseguir executar. Preparação para novos desafios. Então o jogo ele beneficia uma linha de aprendizagem em que você vai acumulando conhecimentos para que você fique mais fácil de realizar movimentos mais difíceis. Jogo como meio de aprendizagem, foi o que eu já falei, estou falando desde o começo. Você usa o jogo para que eles aprendam. Jogo com a relação conteúdo, também já falei isso hoje. Você usa o jogo para ensinar qualquer coisa que você queira, que tenha planejado para que eles aprendam. Então você usa o jogo como meio, como conteúdo. Áreas temáticas do BNCC, isso eu falei com vocês na sala, coloquei na lousa, jogos, brinquedos, brincadeiras, esportes, ginásticas, práticas corporais de aventuras, e aqui eu coloquei atividades circenses também. Lutas e danças. Vai cair na prova, estudem. Já falei sobre isso. Jogo na educação física. Que tipo de jogos você deve aplicar em cada série? Estudem isso aqui também. E aí em cada série quais habilidades que eles precisam receber de nós, educadores físicos. Conhecimento. O professor deve saber o que ensinar, para que ensinar, como ensinar, por que ensinar. Então não é uma brincadeirona, já falei isso várias vezes. Você tem que saber o que você está fazendo, o que ensinar. Tem que você vai usar uma brincadeira relacionada com o tema da aula, lógico. Para que ensinar? Por que você vai usar aquele tipo de jogo? Por que você vai usar um jogo? Porque eles estão com alguma dificuldade, porque é mais fácil deles aprenderem. Como ensinar? Como você vai passar esse conteúdo para eles, como você vai passar a informação e por que ensinar. Você vai isso daí é por causa das leis, né, do BNCC, que as crianças precisam aprender determinados temas, determinadas habilidades físicas mesmo, está escrito na lei que elas precisam saber em cada idade. Então essa é a justificativa do seu conteúdo. Então vocês não vão chegar lá na aula e não vão pensar na hora o que vocês vão fazer. No começo do ano você já estabelece tudo que vai ser realizado na sua aula, quais os conteúdos. Você pode dar uma alterada na forma que você vai aplicar, mas esses conteúdos pedagógicos já devem ter sido estabelecidos bem antes. Básico Nacional Curricular Comum, BNCC, então é lei. Você precisa ensinar através da lei, não do o que você quer. E baseado nesses princípios éticos, políticos e estéticos. Deem uma olhada nisso aqui. Experimentação, dimensões do conhecimento, tá? Seria como as crianças vão ser atingidas pelo que você passa, pelo conteúdo. Experimentação origina-se pela vivência das práticas corporais. Então vocês, por exemplo, mandam eles dar uma estrela. Isso é experimentação. Alguns não vão conseguir, outros vão conseguir, uns vão fazer melhor, outro pior. Por quê? Eles precisam ter essa experiência de colocar o corpo intencionalmente para fazer um movimento. Então eles precisam experimentar. Uso e apropriação.
ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Então eles precisam brincar, se divertir, se movimentar. Ele tem que deixar eles se movimentarem, brincarem. Fruição, tá escrito certo, tá? É assim mesmo. Fruição. Apresentação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais. E aí a fruição é diferente da experimentação. A fruição é quando faz um movimento e começa a fazer mais corretamente aquele movimento. Então, com o exemplo da estrela, seria depois de uma semana eu consegui fazer uma estrela mais perfeita, perto do perfeito. Isso é fruição. Reflexão sobre a ação. Então, é pensar, depois de que fez tudo isso, todos esses três acima, a criança precisa pensar, refletir sobre o que ela aprendeu. Como faz isso? Debate, conversa com eles, fala, entenderam? Vamos lá, que vocês tiveram de dificuldade, quem não conseguia agora consegue, enfim, qualquer papo que você converse com eles e eles vejam dentro deles mesmos que antes eles não conseguiam e eles mesmos se adaptaram para conseguir realizar um movimento. Construção de valores. Discussões e vivências no contexto da tematização das práticas corporais. Então, conversar com eles que se movimentar faz bem para a saúde, que eles precisam se movimentar, que a atividade física faz bem, que eles respeitem as regras, que eles respeitem os colegas que não conseguem, que eles ajudem os colegas que não conseguem alguma coisa. Enfim, qualquer construção de valores aí pessoais. Análise. Associado ao conceito necessário para entender as características e o funcionamento das práticas corporais. Saber sobre. Então, por que eles aprendem a correr, saltar, para aprender esportes, para você promover com que todo mundo realize uma atividade e aí cada um queira fazer a atividade que quiser. Eles precisam analisar isso, sentir que eles estão recebendo diversos tipos de movimentos e eles vão escolher o que eles querem fazer. Compreensão, entender o que o professor está falando e repassar para o corpo. Basicamente isso, entender o que está sendo passado e tentar aplicar. Protagonismo comunitário. Então é as ações de uma pessoa para o grupo. Então você está lá a favor do grupo. O que você faz é para beneficiar alguém, para ajudar alguém. Isso as crianças também, né? Importância de planejar. Falo isso sempre, falei agora há pouco. Você vai planejar sua aula antes. Você vai procurar o porquê você vai passar aquilo, o que você vai passar na sua aula. Mas isso você vai planejar bem antes. Não chegar lá na hora e vou pensar aqui o que eu vou fazer. Não é assim. O professor de matemática não faz isso, de química não faz isso, nenhum professor faz isso. Então de educação física também não. Ele tem que ter tudo já estabelecido e planejado o que vai acontecer, os conteúdos que ele vai passar durante o ano. O jogo como motivação. Isso aqui é muito importante. O jogo ele cria desafios para que você aprenda. E esses desafios são intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos é quando você pensa com você mesmo que você vai se superar. Você pensa, eu quero acertar a bolinha no cesto de lixo. Então você vai jogando e você mesmo vai ajeitando o seu movimento para que você acerte. Ninguém precisa ficar te motivando. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Não. Essas ações intrínsecas são quando você mesmo se motiva a realizar aquele objetivo. Quando parte de dentro de você mesmo. Intra quer dizer dentro, de dentro de você mesmo. Extrínseca quer dizer de fora. Ex quer dizer fora. Extrínseca quer dizer fora. Então é quando o professor faz alguma alteração na regra para que você consiga fazer alguma coisa. Por exemplo, você está tentando fazer a cesta do basquete, mas sua bola não chega lá na cesta. A gente vai lá e vamos supor que dê para descer a tabela um pouco a altura dela. Isso é uma motivação extrínseca. O professor fez uma mudança de fora
para que consiga realizar aquele movimento, aquela atividade. Aí depois vocês leem o conceito aqui de intrínseco e extrínseco, mas é basicamente isso que eu falei. Intrínseco depende unicamente do sujeito, não de fatores externos, associados a métodos, objetivos e projetos. Extrínseco pode ser o ambiente da sala, as ações dos professores, a emoção e o uso adequado das estratégias de aprendizagem. Então, extrínseco é tudo que vem de fora para ajudar a realizar. Motivação. Então, por que a gente está falando isso? Porque a motivação é uma... motivação na educação física é uma ação extrínseca que o professor vai realizar para que aquela criança se motive e realize as atividades. Jogo e educação física, e tem um pouquinho de alguns conceitos da influência do esporte na educação física, né? Como que o esporte beneficia as crianças se desenvolverem também. Como eu já disse, você pode passar esportes, deve passar esportes, mas não o tempo todo. O que os esportes trazem de benefícios? Racionalidade, eficiência, produtividade, que são bons valores que as crianças devem aprender também. O que se instituiu foi esporte na escola e não esporte da escola. Então a gente tem que falar sobre esporte na escola. Como a escola vai usar o esporte para que tenha esses benefícios aqui. E não como competição, não uma escola de competição. Leio um pouco também do histórico do esporte na educação física, aqui na década de 80. Cultura corporal. Promover com que o corpo fique saudável, né, que se movimente, tenha boas ações de saúde e de higiene, para o corpo, entre aspas, assim, existir de forma mais correta na sociedade. Então dei uma lida sobre esse conceito também. Esses processos de construção aqui também pode ser que caia na prova. As etapas de evolução das crianças através do jogo, da brincadeira. Maturação, experiência, transmissão cultural e equilibração. Avaliação na educação física. Então tudo que os alunos fazem, as crianças fazem, nós como professores precisamos avaliar. Porque senão vai ser uma grande brincadeira e nós, quando viramos professores, temos que ver as dificuldades de cada um para que você possibilite que todos se desenvolvam da forma correta. Como a gente faz isso? Avaliando. Então a gente vê o que eles estão fazendo, coleta dados, avalia e depois avalia de novo para ver se eles evoluíram ou não. E aqui na unidade 4, tá falando um pouco sobre teatro, tá? Dei uma lida sobre isso. Teatro também é uma forma de representação, seria um jogo, uma brincadeira, né? Jogos teatrais. Artes circenses, como eu falei já para vocês também, são tipos de atividades de manipulação. Ele não está falando muito, mas vou dar uma lida aqui. Circo é constituído por um conjunto de atividades expressivas, possui teatralidade, manifestações que necessitam da coordenação das mais variadas habilidades motoras e combinação de muitas capacidades físicas. Atividades de comunicação corporal e gestual. Utiliza recursos como a música, ou seja, o circo apresenta diversas formas de construção da expressão corporal. Então não teria como o circo ficar de fora da educação física por conta de todos esses benefícios que traz, né? Esporte é arte, futebol é arte, teatro é arte.
Então tá falando um pouco sobre teatro, atividades circenses e os esportes. Aqui os benefícios da atividade circenses. Primeira classificação, acrobacias, aéreas, corpóreas, trampolim, manipulações de objeto, equilíbrios de objetos sobre objetos acrobáticos, encenação, artes corporais e palhaço. A gente viu isso na aula teórica, deu tempo da gente ver. Acrobacias, vejam os tipos, tá? Pode cair na prova. Manipulação, vejam os tipos também. Equilíbrio, encenação. Festivais recreativos, aí fala um pouquinho sobre eventos que acontecem nas escolas. A gente falou isso na aula teórica. Qualquer evento que aconteça na escola, ele pode ser um evento cultural e pode ter ajuda da educação física para que seja melhor realizado. Aqui está falando de competições, né? Que aí pode fazer competições esportivas, teatrais, de dança, e aí criar regulamentos, criar comissão organizadora para dar as notas, enfim. Planejar antes, né? Fazer cronogramas do que vai acontecer, quando vai acontecer. Os alunos precisam saber bem antes de como vai acontecer, porque senão você vai perdendo a credibilidade, né? O evento que você criar, se você não passar todas as informações, o evento vai ficando... As pessoas não vão querer mais participar corretamente daquele seu evento. Fazer uma lista, né? Checklist de o que precisa, o que vai ser utilizado, e quando você for fazer uma revisão, você vai fazendo um tracinho de que aquilo já foi visto, testado ou adquirido. E depois você avalia também, pergunta para as pessoas o que aconteceu de bom ou de ruim para melhorar para os próximos. Aí a organização de festivais. Então é basicamente isso. Dei uma lida também nesses conteúdos aqui de festivais. Pode cair na prova. Talvez a gente não use muito numa escola na educação física, mas infelizmente a gente precisa estudar, precisa conhecer, caso você queira fazer um, vai cair na prova, né? Então, precisa conhecer, a gente precisa conhecer de tudo que existe para aí a gente criar nossas motivações para fazer. Lembrando que esses eventos, eles podem ter grande benefício para as crianças, né? As crianças aprendem muito através dos jogos, brinquedos e brincadeiras. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado. Dúvidas me perguntem. E até mais.